Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos de volta a mais uma aula. Neste capítulo, nós vamos estudar poliedros, né? O conceito, seus elementos, o que são, né? A questão do que é um poliedro convexo, não convexo, o que são poliedros regulares, não? Então, um poliedro nada mais é do que sólido, é um sólido geométrico. Mas a característica-chave de um poliedro é que as faces, né, as faces desses sólidos são faces planas. Ou, em outras palavras, se você observar, todas as faces que compõem um poliedro são polígonos, são triângulos, ou quadriláteros, ou pentágonos, ou hexágono, ou a junção de vários tipos de polígonos para formar esse sólido. Certo? Então não tem nenhuma parte curvilínea, circular, amorfa, né? Tem que ter, são apenas faces planas. Então os poliedros são sólidos geométricos cujas faces são planas. Então os poliedros são sólidos geométricos limitados por polígonos, que 2 a 2 possuem uma aresta em comum, né? Essa com esse tem essa aresta aqui em comum, essa face com essa aresta em comum e assim por diante. Então, observem que, por exemplo, nesse poliedro aqui nós temos retângulo, temos trapézios, né? Então, aqui, ó, tem triângulos e tem um pentágono. Aqui tem retângulo e hexágonos, aqui tem triângulos e retângulos. Então, um poliedro ele pode ter compondo suas faces, mais de um tipo de polígono. A união de polígonos forma uma figura que é denominada superfície poliédrica. Tem o sólido em si, mas tem, digamos assim, a área das superfícies, né? A área superficial, né? A superfície poliédrica. Cada polígono que limita o sólido geométrico representa uma face. Dito isso, né, quais são os elementos que compõem o poliedro? As faces, as arestas e os vértices. Por exemplo, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 vértices. Temos aqui 3 arestas na base e 3 arestas lateralmente, 6 arestas no total. Faces temos 1, 2, 3, 4. 4 faces. 3 faces laterais e uma face na base. Então, é importante saber identificar quantos vértices, quantas faces, quantas arestas tem em um poliedro. Para definir se ele é convexo ou não convexo, tem alguns meios, né? Um deles um poliedro convexo é um poliedro onde o plano de cada face deixa todas as outras faces no mesmo lado do plano. Olha só. Considere esse plano aqui o posterior, esse daqui. Observe que todas as outras faces estão todas aqui à frente dele. Nenhum ficou atrás, né? Todos estão na frente. Já o não convexo, pode ser chamado poliedro côncavo também, né? Percebe aqui, ó, um poliedro onde o plano de pelo menos uma face divide o poliedro em duas ou mais partes. Então, se você estender o plano que contém essa face aqui, ó, estenda o plano. Faça uma extensão do plano. Perceba que a extensão do plano que contém essa face divide o poliedro em duas etapas. Quando era com polígonos, um jeito de verificar se o polígono era convexo ou côncavo era através do ângulo. Se em algum vértice aqui, por exemplo, você tem um ângulo aqui, tiver algum ângulo que for maior que 180, então ele é não convexo. Perceba que os ângulos aqui, relacionando duas arestas, essa aresta com essa, ou essa com essa, ou essa com essa, ou essa com essa. Sempre aos pares. Os ângulos entre duas arestas aqui, quaisquer, nenhum é maior que 180 no poliedro convexo. Agora, no poliedro não convexo, perceba que
Existe ângulo entre duas arestas, aqui como por exemplo essa aresta com essa aresta, o ângulo aqui traçado em forma interna ao poliedro, perceba que ele é maior que 180. Uma terceira maneira ainda de analisar se o poliedro é convexo ou não convexo é: considere dois pontos quaisquer dentro do poliedro, certo? Dentro. Dois quaisquer, dois, dentro do poliedro. Pegue um ponto A e um ponto B e trace um segmento ligando A e B. Se todos os segmentos que liguem dois pontos quaisquer, eles ficarem inteiramente dentro do poliedro, ele não é um poliedro convexo. Agora, se acontecer de você pegar dois pontos quaisquer, por exemplo, se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui, e traçar o segmento de reta que liga esses dois pontos, ele não vai ficar, esse segmento de reta não vai ficar inteiramente dentro do poliedro. Aí ele é um poliedro não convexo. Então, você tem três maneiras aí de verificar se é convexo ou não convexo. Então, os elementos de um poliedro são seus vértices, suas arestas e suas faces. Tem-se ainda as diagonais, que são separadas em dois tipos. As diagonais das faces, cada face tem sua diagonal, né? Com exceção do triângulo, o triângulo não tem diagonal, né? Mas quadriláteros, pentágonos, hexágonos e etc. tem diagonais. Então, existem as diagonais das faces e existe a diagonal do poliedro. Por exemplo, considere esse poliedro aqui. Perceba, CF é uma das diagonais dessa face. Agora, conectando aqui um ponto D numa face a um ponto F em uma outra face, essa é definida como uma das diagonais do poliedro. Existe ainda uma relação muito importante que ela nos ajuda, por exemplo, se você conhece a quantidade de arestas e a quantidade de faces, você pode encontrar o número de vértices, ou se você tem o número de vértices e o número de faces, você pode encontrar o número de arestas, assim por diante, que é a relação de Euler, né? Você pode utilizá-la para um poliedro convexo. Para todos os poliedros convexos, vale essa relação, que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas mais 2. Para identificar, né, se um poliedro ele é regular, né, tem-se alguns detalhes, algumas características a serem verificadas. Então, ele é regular se todas as faces são polígonos regulares e congruentes entre si, ou seja, todas as faces elas são iguais. Por exemplo, um poliedro formado só por triângulos equiláteros. Todas as suas faces são triângulos equiláteros. Ou todas as suas faces são hexágonos regulares. As faces são iguais e são polígonos regulares e congruentes entre si, ou seja, as mesmas medidas. Então, isso resulta em quê? Que todas as arestas desse poliedro vão ter a mesma medida. E de cada vértice do poliedro vai ter que partir, né, o mesmo número de vértices. Por exemplo, desse vértice aqui tem 4 arestas partindo dele. Mas do ponto C tem 3 arestas partindo do ponto C. Então, não é um poliedro regular. Então, de cada vértice, né, de cada vértice do poliedro vai ter que partir o mesmo número de arestas. Então, são características que devem ser verificadas para distinguir se é um poliedro regular ou não. Então, só existem 5 polígonos regulares conhecidos também como poliedros de Platão. Aliás, aqui está escrito errado. Deveria ser o seguinte, que só existem 5 poliedros regulares. Existem mais polígonos regulares, mas poliedros regulares, se existem 5 que foram os poliedros definidos por Platão, que são o tetraedro regular, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro.
O tetraedro regular, ele é formado por 4 faces, ele tem, né, tetra, já está falando tetra, 4, né? 4 faces. Essas 4 faces são triângulos equiláteros. Perceba que tem 4 vértices, certo? 4 faces, 4 vértices, né? De cada vértice sai exatamente 3 arestas. Observe, saem 3 arestas. E tem-se no total 6 arestas. 3 arestas na base, 3 arestas laterais. Então, total 6 arestas. O hexaedro regular são 6 faces quadradas, né? O hexaedro regular é o que nós conhecemos como cubo, né? O nome desse poliedro é hexaedro regular, mas nós chamamos, né, comumente de cubo. Simplesmente cubo. É o cubo. Então, 6 faces quadradas. Nós temos 8 vértices, ó, 8, 4 embaixo, 4 aqui embaixo, 4 aqui em cima. Cada vértice sai exatamente 3 arestas, ó, de cada um. E no total nós temos 12 arestas. Temos 4 na parte de cima, 4 na base inferior, 4 na base superior e 4 nas laterais, totalizando 12 arestas. O octaedro regular, ele tem 8 faces. Essas 8 faces são triângulos equiláteros. Perceba que tem 6 vértices, um aqui em cima, um aqui embaixo e 4 na lateral. De cada vértice saem 4 arestas. Então, observe que tem 12 arestas no total. Tem-se 4 aqui embaixo, 4 arestas aqui e 4 aqui no meio. Então, total 12 arestas. É importante, né, ressaltar que aquela relação de Euler vista anteriormente, ela é válida aqui, né, para todos esses poliedros. O dodecaedro, né, o DK é de 10, o Dó aqui é de 2, então 12. Dodecaedro regular, ele tem 12 faces. Essas faces são pentágonos regulares. Observe aqui, ó, pentágonos regulares, em que você tem um aqui no topo, vamos dizer que seja base superior, base inferior. Aí aqui tem 5 e aqui mais 5. Totalizando aqui 10 nas laterais, ou de cima ou de baixo, temos 12. Tem-se 20 vértices. Aqui tem 5, 5, 10 e 10 aqui, ó. 10 aqui lá na lateral. 20 vértices. De cada vértice saem exatamente 3 arestas, né? E no total tem-se 30 arestas. O icosaedro tem 20 faces. Cada face é um triângulo equilátero. Tem-se no total 12 vértices. De cada vértice saem 5 arestas e no total tem-se 30 arestas. E pessoal, prossigam agora assistindo o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos fazer exercícios envolvendo esses conceitos, né, com relação a poliedros convexos, não convexos e o uso da relação de Euler.